Ou abre alas que eu quero passar, ou abre alas que eu quero passar. Essa, para muita gente, é a melhor época do ano. Você gosta de carnaval? Não gosta? Tudo bem, mas nunca é tarde para aprender, né, mana? Presta atenção, você sabia que a criação do carnaval vem da igreja? Eu também fiquei assim, né? Curiosa, mas é isso mesmo. E tem mais, aqui em Belém, a relação da Praça Brasil com o carnaval é muito forte. Quem vai contar mais pra gente é a repórter Vitória Raquel. Olha só, o carnaval em Belém está chegando. E com ele, os foliões já estão ansiosos para mais um período de festa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como surgiu o carnaval aqui na nossa cidade? Eu já vou te dar um spoiler. Eu tô aqui na Praça Brasil, um dos palcos dessa história, e eu vim conversar com o historiador Márcio Neco, que está aqui com a gente. Ele topou conversar conosco. Muito obrigada por aceitar esse convite. E nós vamos agora conhecer um pouco da história do carnaval da nossa cidade. E a gente tem que perceber as periodizações do nosso carnaval aqui. Primeiro, eu gostaria somente de falar que o carnaval, ao contrário do que se reproduz, né, por aí, que veio das festas gregas, das festividades romanas, dos festivais egípcios, carnaval é uma criação da Igreja Católica. Em 1091, quer dizer, é estabelecido um período de quaresma em preparação para a Páscoa, e com isso um período de carnaval. E aí a gente entra na primeira periodização daqui de Belém, que era o intrudo. Ele foi trazido por influência dos portugueses, intrudo que significa entrada, ou seja, uma entrada já no novo período que viria, que era o período da quaresma. E ele consistia em uma brincadeira, um melaço. As pessoas na rua se encontravam, se jogavam maisena, coloral e até mesmo coisas às vezes desagradáveis, como urina, etc. E aí as grandes elites, as famílias tradicionais, faziam nos seus casarões festas, os bailes de carnaval. Muitas das vezes elas se arriscavam a jogar também um limão, um ovo nos brincantes de uma classe inferior que praticavam o intrudo nas ruas. Com o tempo, no Brasil inteiro, o intrudo ele ficou um pouco violento, um pouco mal visto, né? E aí ele vai cedendo lugar a outras práticas, né? No período momesco. Nós vamos ter em Belém, então, um período que vai entrar das batalhas de confete, onde justamente o confete, a serpentina, eles vão dar lugar a esses melaços, né? E as pessoas vão começar a ir para as ruas, a fazer suas brincadeiras, né? E nós vamos ter esse período, é interessante que esse período é caracterizado pela fantasia. Todas as pessoas elas estão fantasiadas. Hoje é possível a gente ver os brincantes de carnaval com roupas tradicionais, convencionais. Mas houve uma época, sobretudo nessa da Batalha dos Confetes, né, em que as pessoas elas utilizavam as fantasias. E aí eu gostaria de destacar esse período, né, como que a Avenida Presidente Vargas e a Praça da República. Por quê? Porque lá existia a sede social da Tunaluso, da Assembleia Paraense, e o próprio Grande Hotel ele promovia essas festas, meio que aos modelos franceses, esses bailes de carnaval. E muitas pessoas elas iam para as calçadas da Presidente Vargas, da Praça da República, apenas para ver, né, ver essas pessoas fantasiadas. E a Praça da República ela tinha então um carnaval de convergência, né? As pessoas de todos os bairros elas iam para lá para participar daquela batalha de confetes, apreciar os mascarados, e era um carnaval animadíssimo, né? O tempo do corso, onde também as grandes sociedades, né, as pessoas de classe mais alta, elas enfeitavam seus automóveis e saíam desfilando pela cidade de Belém. Raquel, o que é interessante a gente ressaltar que o carnaval ele não é só samba, como a gente pode vir a imaginar, mas ele é um conjunto de expressões, de manifestações culturais, populares, né? Sobretudo a gente pode ver isso no Pará, né? Que é um local onde no interior existem várias manifestações culturais, folclóricas, que durante o carnaval elas estão em evidência. Mas, como eu falava, dentro desse momento
da Batalha de Confetes, nós vamos ter em Belém a Era do Samba, né? Vai iniciar com a Era do Samba, sobretudo quando, em 1934, um senhor chamado Raimundo Manito vai vir do Rio de Janeiro sobre as influências, né, do carnaval de lá e vai aqui fundar a primeira escola de samba. Rancho Não Posso Me Enofinar, né, a escola mais antiga da qual nós temos registros. Olha o rancho aí! Vou dizer! A cartomante me falou que amanhã serei feliz, bem feliz. E aí outras escolas vão vir, né, também. Como nós não temos uma organização do Estado, da Prefeitura, essas escolas de samba, elas ainda não têm esse modelo que elas têm hoje, mas era um número considerável de brincantes. Então elas vão em vários pontos da cidade se encontrar e disputar entre si naquilo que ainda era uma batalha de confete. E aí entra este espaço aqui, da Praça Santos Dumont, conhecida popularmente como Praça Brasil. Aqui existia um bar chamado O Guarani. E aí o Guarani, junto com outros bares, eles promoviam um concurso dessas escolas de samba, né? Com alguma premiação, fazia então com que aqui fosse um local aqui simbólico, é um local aqui icônico quando a gente fala da história do carnaval. Agora, Márcio, me conta uma curiosidade sobre o carnaval. Uma curiosidade que eu acho muito interessante a gente fazer memória desse personagem icônico do nosso carnaval de Belém foi o Mário Cuia. Durante anos, Mário Cuia ele foi o rei momo da nossa cidade, um símbolo de todas as festividades carnavalescas que nós tínhamos. E é interessante que ele vai, durante um bom período, ser considerado o maior, né, rei momo do Brasil, somente perdendo esse posto já na década de 70, quando ele vem a falecer. Então, falar do carnaval, fazer esta nostalgia, lembrar a história do carnaval de Belém, é impossível também nós não lembrarmos deste personagem icônico chamado Mário Cuia, o nosso eterno rei momo. Márcio, o carnaval de hoje, lá no desfile, ele segue um modelo. Queria que você falasse um pouco mais desse modelo, como ele se desenvolveu ao que é hoje. A partir de 1957, a prefeitura assume o desfile dessas escolas. E aí vai ter um crescimento no número de escolas, no número de participantes, bem também como um crescimento nas disciplinas, nas regras que vão ser estabelecidas para o concurso. Mas nós temos um crescimento no número de escolas de samba, nós vamos ter os bairros também realizando ali, criando ali um processo de identidade com essas escolas. Então essas escolas elas vão representar não somente elas, mas às vezes todo o bairro. E aí é quando nós temos esse desfile, a partir de 1957, sendo organizado na Presidente Vargas. A partir de 1982, a Avenida Visconde Doca de Souza Franco passa a agregar esse desfile. E aí algumas pessoas vão apontar que chegou a ser o terceiro maior desfile do Brasil, mas se nós levarmos em consideração o número de pessoas que iam para assistir o desfile, de fato, na década de 80, o número de plateia, de público, para prestigiar, ele era tão igual ao que nós temos hoje na Marquês de Sapucaí. E aí nós vamos ter um apogeu, é o que nós chamamos, fica sendo considerado como a era de ouro do carnaval paraense, o início da década de 80, com o desfile dessas escolas. No final da década de 80, nós vamos ter um certo declínio, fruto da falta de investimentos, da organização, de tantos outros motivos, levaram com que essas escolas de samba, algumas acabassem, outras viessem a declinar. E aí nós vamos ter a década de 90, né, com o início do trio elétrico. E aí na década de 90 vai chegar aqui, né, essa influência baiana, essa influência do axé, ela vai chegar aqui na cidade de Belém, muito também ali em Mosqueiro. Mosqueiro ele vai ser fundamental para influenciar
esse novo tipo de carnaval. Vai acontecer a interiorização do Carnaval do Pará. O que antes as pessoas vinham do interior para a cidade de Belém, agora a cidade de Belém ela vai para os interiores. É importante a gente destacar que no início dos anos 2000, nós já temos ali a Aldeia Cabana, que é um local estruturado para a disputa dessas escolas. A gente está aqui, a gente veio para cá, para debaixo de uma árvore, justamente porque começou a chover. E a chuva, ela é uma característica daqui de Belém. É sobre isso que eu gostaria de enfatizar, sobre características. A gente conhece o Carnaval de Salvador, a gente sabe como é, a gente conhece o Carnaval do Rio de Janeiro e a característica dele. Mas e as características belenenses, as tradições belenenses do Carnaval hoje? Quais são? As nossas particularidades fazem com que o paraense, o belenense, ele crie até mesmo narrativas muito em fruto do que ele vive. Uma delas é de que carnaval sem chuva não é carnaval, não tem graça. Muito por conta que o período do carnaval ele é de um rigoroso inverno amazônico. E isso acaba ajudando, né, os brincantes. E aí acaba ficando muito típico, muito característico do povo de Belém brincar o carnaval na chuva. Né? Todo mundo ali molhado, todo mundo ali externando a sua alegria. Né? Então essa relação, né, dos nossos eventos culturais com a natureza, ela é sempre muito estreita, né? E o carnaval ele é vivenciado num período de rigoroso inverno amazônico. Mas toda essa tradição que a gente carrega se transformou em patrimônios culturais para a nossa cidade, como é o caso do Rainhas e Rainhas, né, que esse ano está vindo aí com tudo. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas manifestações culturais da nossa cidade nesse período. É importante a gente destacar que também as igrejas, as religiões, elas têm participado ativamente desse período, ofertando retiros, louvores, ocupando também esses espaços urbanos, esses espaços da cidade, ginásios, estádios, né, auditórios. É importante a gente perceber isso também, esse fluxo, né, do carnaval, que ele não fica mais somente nas expressões culturais, mas ele tem também migrado para as questões religiosas. E aí é como eu falei, é uma festa só, carnaval, porém de várias expressões, né? Mas só em Belém nós vamos ter os bailes, né? Os concursos à fantasia, né? Nós temos ainda os tradicionais bailes nos clubes, nós temos concursos de fantasia, como é o caso do tradicional Rainha das Rainhas do Carnaval, que eu acho que desde 1947 faz parte do calendário, né, momesco da cidade. Nós temos também inúmeros blocos de rua, de pessoas que ativam uma rede de sociabilidades. Pessoas que às vezes não têm contato o ano inteiro, mas na época do carnaval elas se juntam, improvisam fantasias, né, improvisam instrumentos e saem pelas ruas de uma forma, externando a sua alegria de uma forma pública na cidade. Isso acaba enriquecendo bastante. Então o carnaval é isso. Cada bairro, cada local, isso só dentro de Belém tem seu próprio contexto, seu próprio processo histórico, e isso vai ajudar com que as pessoas elas possam se manifestar, tornando esse período algo assim, de fato, um patrimônio cultural para a vida. Que o carnaval desse ano ele seja um ponto de partida para um diálogo melhor, uma abertura melhor da sociedade com as escolas de samba, e que a gente possa no futuro resgatar o glamour dos nossos antigos carnavais. Então eu agradeço pela sua participação, por ter aceitado o convite. E essa foi a história do nosso carnaval, o carnaval da nossa capital, do nosso estado. E lembre-se, curta com responsabilidade. Afinal, o carnaval é isso, manifestação de diversidade, de cores e de ritmos. De tudo, né? Até o próximo. Até.